Os Miseráveis, Entre a Lei e a Graça, capítulo 2. Jean Valjean, o Condenado. Imagine uma França cinzenta, sem cores, sem risos, sem pão. Uma França oprimida pelas estruturas sociais rígidas, marcada por uma divisão implacável entre os que têm e os que nada possuem. Não é ainda a revolução, mas é o terreno que a preparava. Era o tempo em que ser pobre era quase um crime, e o crime era punido com ferocidade, não importava o tamanho da transgressão. Foi nesse cenário que nasceu Jean Valjean, um homem simples, do povo, de carne e osso como qualquer um de nós. Sua história não começa com tiros ou grandes atos heróicos, começa com fome, com a barriga de 7 sobrinhos roncando alto e sua irmã viúva sem forças para sustentá-los. Jean Valjean era só um homem tentando sobreviver, nada mais, nada menos. Um dia, o desespero falou mais alto que a razão. O pão na vitrine parecia gritar o nome das crianças. E então ele quebrou o vidro, roubou o pão e correu. Mas não foi longe. A justiça, fria, rápida e sem misericórdia, o capturou. 5 anos de galés por um pão. 5 anos. Como se a fome fosse um crime imperdoável. Mas o mais cruel ainda estava por vir, porque ele tentou fugir 4 vezes, e a cada tentativa mais tempo de pena. Ao todo, 19 anos atrás das grades. 19 anos como um número, como um estorvo, como um perigo para a sociedade. Agora pare por um instante. Pense comigo. Que tipo de pessoa você seria depois de quase 2 décadas preso, tratado como um animal, carregando correntes, ouvindo insultos, comendo o que nenhum cão comeria, dormindo no chão frio? Que tipo de fé resistiria a isso? Que tipo de humanidade sobrevive ao peso diário da humilhação? Jean Valjean saiu da prisão não apenas com uma ficha suja, mas com o coração endurecido. Aquele homem que entrou quebrado pela fome, saiu quebrado pela prisão. A cadeia não o reeducou, a cadeia o revoltou. Tornou-se um ex-presidiário marcado com o passaporte amarelo nas mãos, um documento que fazia questão de gritar para o mundo que ele era um condenado. E esse mundo ouviu, porque ninguém queria saber da sua história, só do seu crime. O pão, o roubo, a sentença, a ficha. E aqui entra uma figura que será sombra constante em sua trajetória. Javert, o inspetor, o homem da lei, da rigidez, do preto e branco. Para ele, Jean Valjean era e sempre será um criminoso. Nada mais. Javert não queria justiça, queria ordem. Queria que o mundo ficasse em seu devido lugar, com os bons de um lado e os maus do outro. E Valjean, por mais que tentasse, jamais sairia da coluna dos maus. Mas Javert não odiava Jean Valjean por maldade pessoal. Ele odiava o que Valjean representava, a possibilidade de que alguém pudesse mudar. A ideia de que o pecador pudesse se tornar justo, isso para ele era um escândalo, um absurdo. Enquanto isso, lá fora, a França fervia em suas próprias contradições. Os ricos dançavam em salões iluminados, enquanto os pobres morriam nas ruas escuras. A miséria não era a exceção, era a regra. Era comum ver mães vendendo cabelos, dentes e até o próprio corpo para alimentar os filhos. A estrutura da sociedade estava podre. E quando os alicerces desmoronam, o que pode o justo fazer? Se os fundamentos estão destruídos, que pode o justo fazer? Salmos 11, 13. Valjean não conhecia este versículo.
mas ele vivia esta verdade todos os dias. Ele era um homem jogado no fundo do poço, um símbolo da humanidade ferida, daquilo que acontece quando o Éden é perdido e a porta se fecha atrás de nós. A fome, a dor, o abandono, a raiva, o desprezo, tudo isso ecoava a grande queda do ser humano. Porque Valjean não caiu sozinho, ele foi empurrado, como tantos outros, como tantos hoje. Neste capítulo da sua vida, Jean Valjean é o pecador do mundo, não no sentido moralista, mas no sentido mais nu e cru da palavra, alguém que carrega as marcas de um mundo quebrado, que luta com as consequências de viver longe do paraíso, que tenta, mesmo sem forças, achar um caminho. E você, leitor, talvez não tenha passado pela prisão, talvez nunca tenha roubado um pão, mas se já sentiu a injustiça, a rejeição, a solidão, se já foi julgado sem que te ouvissem, se já teve que pagar caro por um erro pequeno, então você sabe o que Jean Valjean sentiu. Este capítulo não é sobre crime, é sobre dor, sobre a humanidade que sangra nas esquinas do mundo, sobre os olhos cansados de um homem que só queria viver e que, no entanto, teve que lutar para provar que ainda era um ser humano. E essa luta está apenas começando.